aí. Que desperdício. É osso, tá? Dando o play aqui, né? Vamos falar sobre o vídeo que eu gravei? Que eu quero falar sobre cultura de favelização, cultura de favela, cultura de pobreza no Brasil. Você quer dar replay no vídeo ou você quer ir direto pra... Eu posso dar o play no vídeo e a gente comentar o caso. Eu tô aqui com... Cadê a paradinha que eu tava? Fiz textão, fiz vídeo. Aí, esse vídeo aí, o último que saiu. Agora imagens de uma favela que foi transformada em um pequeno bairro, numa rua em Diadema, e depois refavelizada pelos moradores. Dá uma olhada. Isso aqui era em 2010. Era uma favela, uma invasão numa calçada, um bairro em Diadema. Veja isso, né, cara? Tinha até um lugar arborizado atrás. As pessoas... Vamos ver o nível da invasão. Você vai pra 2010? Agora, do Google Maps, 2010. Veja como era 2010. Então você tinha um lugar ali em cima arborizadinho até. Essas pessoas, cara, eu acho isso uma má fé terrível, cara. Porque é uma falta de respeito com... Tá certo que boa parte disso aí é fruto de invasão, né? Mas com os outros moradores. Tipo, eles simplesmente pegaram, me parece, um entorno de uma fábrica. Eles tomaram as calçadas e, cara, saíram construindo. Eles se apropriaram das calçadas. Eles não podem fazer isso. Um governo nosso, isso tem que ficar claro pra todo mundo, tem que criminalizar a invasão de terreno público e privado. A cultura de favelização tem que ser destruída. Não pode, a gente tem que passar uma régua já, ó. Passa uma régua. Tá proibido invadiu, a polícia tem que retirar na hora. Invadiu, a polícia retira na hora. Invadiu, a polícia retira. Não tem que ter mais. Essa indústria da invasão que é feita, ela acaba com as nossas cidades. Ela acaba com as nossas cidades. Mas vamos lá, você viu isso em 2010. Então assim, as pessoas se apropriaram, elas se apropriaram da calçada. Porque sim. Porque sim. E por favor, não venham pessoas aqui com... Ai não, Renan, mas a pessoa... Lógico que é. Só que, assim, se virar um cada um por si, porque a gente tem um problema no Brasil, é um cada um por si, invade isso, faz aquilo, e exige que o poder público resolva da maneira como as pessoas estão fazendo mediante os erros delas, virou uma várzea, é mundo cão. Você tem que dar um break. O break é, não pode ter invasão e ponto, caralho. Não pode. Mas vamos lá, invadiram. Adianta aí, isso aí foi pro 2010. Aí, cara, veja só, o poder público lá em Diadema pegou e cara, transformou aquilo realmente num mini bairro. O poder público fez casas pra essas pessoas. Essas pessoas que invadiram de maneira criminosa esse terreno, ganharam uma casa. O poder público fez, pintou, decorou, botou lá um grafiteiro pra fazer não sei o quê. Cara, eu acho errado construir em cima de uma calçada. Aquilo tudo ali é criminoso. Mas porra, riso do céu. O poder público entregou, gramou, botou árvore pra ter arborização, pra pessoa se sentir, pô, olha só que gostoso, tem uma árvore, isso aqui tem dignidade. Certo? Aí tem mais de 2011. 2011 começa. Você fala, ué, o que tá acontecendo? Não, pera, isso aqui é 2019. Ah, já 2019? Isso. Não é que tinha 2011, fevereiro de 2011. Isso é antes, então. 2011 é Voltou Favela. Tá, o do 11 é favela ainda. Tá. Isso. Tá, é a favela tá ficando complexa. Aqui, 2019. Então os caras reformaram. Agora, vamos lá. 2025. Os caras avançaram sobre a favela. Provavelmente eles venderam até um terreno, tá? Porque alguns lugares estão com revestimento. E não, com certeza não foram aquelas pessoas que moravam, ou muito provavelmente originalmente. E, cara, eles avançaram pro meio da rua, destruíram o espaço público e embarraquearam tudo novamente. E vão construindo. Você que tem paga aluguel, ou você mora numa casa, que é tua propriedade, você sabe o valor que você tem que pagar de IPTU. Se você constrói uma coisinha a mais, os caras hoje até conseguem medir com imagem aérea de satélite pra te cobrar mais IPTU. Essa galera pegou e invadiu o espaço da rua, destruiu a obra que os caras fizeram, mantiveram o clima de favelização, se apropriaram do espaço público, desce, vai fazendo desse da rua, se apropriaram do espaço público, 2 ali pelo menos botaram revestimento, eu quero até saber se a casa era deles ou se eles venderam pra alguém. E foda-se. E foda-se. Aí o carro fica na calçada, e a lógica favelística tá lá. Tem um outro vídeo, cara, eu acho que eu dei o RT lá no Twitter, Riso, que é de um caso que eu já comentei aqui, graças a Deus uma vez eu comentei aqui, porque alguém acho que pegou e teve a mesma indignação e gravou esse vídeo. Vamos ver se eu dei o RT. Esse aí. Cara, eu já falei desse caso aqui. Vejam este vídeo, cara. É que ele tá no acelerado aí, né? Ou não? Não, tá certo. Então vamos lá. Vai pro começo. Veja, eles tinham feito um conjunto habitacional. E o conjunto habitacional tá ali. Digno, né? 2016, começa a favelizar novamente. E começa a construir, imagina a pessoa que mora no térreo do prédio. Pronto, você tem sua visão tá bloqueada, não entra sol, não entra nada, é lodo, como é que chama? É tuberculose. E começa a crescer, e tome de favela, 4 andares, 5 andares, cano de esgoto, jogando esgoto, ó, você consegue dar um zoom ali, ó? O esgoto é jogado no meio da rua. Melhor ainda aqui, ó, pronto. Outubro de 2014, né?
Vamos lá, junho de 2011. Junho de 2015. Começou. Começou. Primeiro, volta pra 14. Volta pra 14. 14. Janeiro de 14. Já tinha umas pichações, né? Porque assim, tem que ir um vagabundo, tem que ir um bosta de um vagabundo, eu vou fazer minha arte. E ele tem que, né? Aqui, ó, isso aí era antes. 2010. 2010. Aí tem que ir um vagabundo, eu vou fazer minha arte. E pá, picha lá o negócio. A pessoa tem que morar na pichação. Vamos lá. 2016. Ó, começou a construir aqui já. Pergunta. Você que constrói, você que tem um bar, você que é aqui de São Paulo, tem um bar, tem um restaurante, você que tem uma loja, você que tem uma casa, você tá construindo algo. O inferno que não é a fiscalização pra saber se te cobra mais ou menos do IPTU, porque é a área útil, a área... Enquanto você tá sendo fiscalizado, claramente com apoio logístico e financeiro do crime organizado, estão construindo uma favela no meio da marginal. Não teve governador tucano, não teve prefeito tucano, não teve prefeito do PT, não teve Tarso, não teve ninguém. Estão cometendo um crime debaixo do teu olho, na cara de todo mundo, pegando um lugar que já foi alvo de uma política de desfavelização e estão refavelizando. Me mandaram, Renan, mas isso aí é o crime organizado? Tem alguém morando ali, cara. Tem alguém. É um tumor. Essa porra é como se fosse um câncer na paisagem urbana. O câncer só se prolifera mediante muitas condições. São células que se alteram e tal, elas se replicam como um fim em si. E elas crescem quando o corpo também não tem anticorpos. Então, quando o seu sistema imunológico está frágil, você não consegue matar os anticorpos. A favela, do ponto de vista urbanístico, se você não tem anticorpos, um estado que combata isso e políticas que gerem habitação, uma habitação dentro da lei regular, a favela fica se multiplicando. Isso aí é um foco de crime organizado. É um foco de doença. Cara, esses canos, aproxima esses canos. Onde esses canos vão dar? Onde esse esgoto vai cair? Veja, o que adianta você fazer uma política habitacional, sendo que você não tem um contexto de lei e ordem que permita que a paisagem urbana não seja permanentemente deturpada. Graças a Deus a gente se sente livre pra falar isso, porque anos atrás, se eu falasse isso, as pessoas iam falar, ai meu Deus, que absurdo, olha só, absurdo caralho, tá errado fazer isso. É errado você que paga o imposto, ver a sua cidade se deteriorar, tua vida deteriorar, a vida das pessoas que não tem nada a ver com isso, que moram nesse bairro pobre, se deteriorar, porque o crime organizado e uma massa de população simplesmente fazem o que querem na paisagem urbana. Isso é errado. Isso é crime, caralho. Crime. Isso acontece em todas as capitais brasileiras. E aí, ai, que lindo, é a cultura da... Não! Isso é bosta! As pessoas não tinham que estar nessa condição e o Estado não tinha que permitir essa construção aí. Não deveria. Não deveria, caralho. Só que entra essa questão da cultura de favela. Definitivamente você só vai ser grande se você eliminar a porra da cultura de favela, tá? O Kim tava comentando agora no grupo, isso é uma matéria da Folha, sobre o Vietnã. O Vietnã, cara, o Vietnã era pobre demais. O Vietnã era muito, muito, muito pobre. O Vietnã tá dando baile em todos os indicadores contra a gente. Tá aí na Folha. Baile em tudo. Ah, é contribuição científica, é reindustrialização, corte de gastos na máquina pública, eficiência na administração pública. Baile, 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 baile. Estamos tomando uma surra fair and square. China, você consegue imaginar alguém em Xangai montando essa favelagem no meio da rua? Você consegue imaginar alguém em Guangzhou fazendo isso? Ninguém vai fazer isso na China. Você vai preso se fizer isso na China. Lei e ordem. Aí você fala disso aqui, não, mas que absurdo, porque, olha, paisagem. Eu fiz um textão falando disso, aí vem um esquerdista, vou ver que o cara é fã das esquerdas. Não, mas veja só que, veja, nós temos que educar. Ah, educar o caralho, veja só. Primeiro lei e ordem, depois cultura e disciplina, e depois educação. Mas primeiro lei e ordem. Como é que eu vou educar e levar disciplina pra um cara que sequer tá inserido dentro de um contexto em que as leis são respeitadas? É que nem eu chegar assim na casa do Riso e falar, Riso, arruma tudo. O Riso vai tomar no seu cu, né? O Riso me bota pra fora. Eu não tenho autoridade sobre ele. Eu não tenho autoridade na esfera pessoal dele. Isso é uma analogia bem simples pra vocês entenderem. Eu não posso chegar na sua casa e estar assistindo e fazer a mesma coisa. Agora, esta pessoa que está inserida no Estado, do ponto de vista formal, está inserida nas regras brasileiras, mas de fato não está. Então como é que o Estado vai lá educar um cara que está num local em que o Estado não chega? É ridículo, é piada. O Estado simplesmente não existe ali. Então, nós temos que impor lei e ordem. O cara assim, ó, favelizou, ó, tô montando um barraco aqui, polícia chegou, vai todo mundo detido, plum, passa o trator. De onde vocês vieram? Vocês vieram de algum lugar. As pessoas não aparecem e constroem um barraco do nada, elas são aliciadas em outros lugares para as invasões, pessoal. As invasões não são atos, assim, espontâneos. Às vezes até são. Mas em grande parte, em grandes centros urbanos, elas são organizadas, orquestradas. Já expliquei pra vocês o caso da Tatolândia. A área de manutenção, a área de manuseal, a zona sul de São Paulo era linda. Interlagos era um bairro lindo. Essa região foi destruída pelo Tato, pela família Leite. Ela foi especialmente pelos Tato.
Invasões pra virar depois curral eleitoral. Interior de São Paulo, mesma coisa. E político participa disso, sim. Vagabundo, associação de bairro, empresário faz. É básico isso. Entender isso. Lei e ordem. Tá proibido. Passa a régua. Passa a régua. Eu acho muito... Ah, não, mas essa pessoa que tá invadindo aí... Ué, essa pessoa está morando em algum lugar que é tão ruim quanto... E eu duvido que seja tão ruim quanto... Uma invasão imediata. Uma pessoa que fez uma invasão imediata, ela está no pior cenário de todos. Um terreno que não é dela, precário, pronto pra cair com chuva, com bichos, tudo ao redor. Essa pessoa definitivamente está numa situação pior. Ela foi levada ali porque tem alguém pagando e tal. Então assim, ela veio de algum lugar. Ela que retorne pra aquele lugar e depois a gente vai ter que regularizar aquele lugar de onde ela veio. Mas a questão é, não pode mais ter invasão. Ponto. Não deve ter invasão. Os casos colocados aqui pelo PCC também. Sim, o PCC participa dessas invasões de manancial na zona sul de São Paulo. Sim, tem negócios inteiros rodando ao redor do PCC. Até que como não há título de propriedade que são regiões proibidas de se construir, o PCC que garante a validade ali. Tem matérias na imprensa sobre isso. O crime se aproveita disso. Mesma coisa, zonas comandadas pelo crime organizado, eles têm autoridade sobre isso. A favela é o castelo da pobreza. A favela é o castelo do crime. Favela não é legal. Imagina o seguinte, um senhor feudal se escondia numa favela, num castelo e fazia muralha, a comunidade sob as regras dele. Entendeu? A favela é o castelo do crime. E a favela é o castelo em que o que há de pior na nossa cultura é construído. E pare de achar que as coisas são assim. Não, é diferente. Não, olha, as coisas no jardim são de um jeito, nos jardins, né, o bairro mais rico aqui de São Paulo, e na favela é diferente. É só diferente, não é diferente. Eu posso odiar as pessoas que moram no jardim, nem odeio algumas, mas... Agora, os jardins são melhor. Isso é meio óbvio, não deveria explicar. Do que a favela do não sei o quê. Entenderam? É melhor. Melhor. A cultura professada ali é melhor. E assim, nós temos que assumir posições de poder para ir na base da sociedade que está vivendo de maneira animalesca, animalizada, brutalizada. E nós temos que trazer cultura e temos que retirar esses aplicativos de merda que foram inseridos na cabeça delas. Todos. O Oruan apaga, plum. A Regina Casé, plum. A cultura do vitimismo, sujeira, tem que retirar. Tem que retirar. E não adianta a gente querer ser determinista também, tipo, ainda não tem jeito. Tem jeito sim. Eu fiz um textão, eu dei o exemplo de Kigali, em Ruanda. O governo de Ruanda adotou uma série de políticas, são complicadas. Primeira coisa, pena de prisão pra quantidade de lixo que você joga na rua, tá? Multas gravíssimas pra quem sujar as ruas de Kigali. E botou as pessoas pra fazer mutirão de limpeza. Então os próprios habitantes de Kigali, em Ruanda, o lugar que era vítima de guerras, atrocidades cometidas no Ruanda nos anos 80 e 90. Ruanda! Olha o meu nível de humildade, eu tô aprendendo com Ruanda. Eu não tô aprendendo, tá, com Suécia. Eu não tô vendo a última política pública da Coreia do Sul. Eu estou vendo com Ruanda, pra vocês verem como nós estamos no cu. Nós estamos na merda. Ruanda, né? Os políticos em Ruanda falaram, tá. Olha só, vai todo mundo fazer mutirão, limpeza. As pessoas vão aprender a cuidar do próprio bairro. Proibiu sacola de plástico. Multou lixo, prisão pra quem fazer, vamos dizer, largar na rua lixo em grande quantidade, pichação, todas essas coisas. O que aconteceu? As pessoas passaram a elas próprias ter uma cultura ligada à limpeza do ambiente e ter um respeito pelo aquilo que é público. Riso do céu! Aí Ruanda, a capital de Ruanda, Kigali, é mais limpo do que a gente. Ruanda, que é um lugar ainda pobre, no meio da África. Ruanda, que foi vítima, né? Foi parte de uma guerra civil horrenda. Quando a gente ouvia falar em Ruanda antigamente, era tipo, Ruanda, nossa. Tipo assim, vou pro inferno, vai pra Ruanda. Ruanda nos dando lições de urbanidade e civilidade. É de tirar o cu da bunda, né? Aí você fala, porra, cara, tô no inferno. Sim, a gente tem que ter. O Brasil tá numa situação em que a gente tem que pegar, né, as sandálias da humildade, olhar pra Ruanda e falar, Ruanda, vou tomar nota. Aí, Vietnã tem algo a ensinar? Muito obrigado, tô humildão. Ruanda tem uma dica. Tá, desculpa, eu tô aprendendo. Eu vou tomar nota na maior humildade dos caras. Vou aprender com eles. São melhores do que a gente. São melhores. Somos piores. Eu vou aprender com Ruanda e com o Vietnã na miúda. Se não, cara, porque o nosso tipo de cultura tá mais pra... Bota Bangladesh, bota assim, sujeira Bangladesh. São Paulo, vamos falar a verdade. Você saiu aqui do centro expandido de São Paulo, você virou isso aqui, ó. Aqui, ó. Essa é de baixo, embaixo, direita. Isso aí é Bangladesh ou é São Paulo? Isso é São Paulo ou é Bangladesh? Eu podia falar que é São Paulo. E aquela imagem de baixo também tem uma favela com os predinhos aí. A gente tem que fazer uma escolha, galera.
Vamos fazer uma escolha. Eu vou fazer uma escolha. Eu vou vir, vou chegar lá pro governo de Vietnã, vietnamitas. Tô aprendendo. Eu só quero aprender, eu tô humildão. Vocês são os caras, eu vou aprender. Ruanda, eu tô aprendendo aqui, caralho. Sou um bom aluno. Agora, os nossos formadores de política pública, não, porque na Suíça, vai se fuder, cara. A gente não tá na Suíça. Eu não quero virar Bangladesh, assim, pior do que a gente tá, Bangladesh. Se você botar sujeira no Cairo, todo mundo que viaja fala, cara, é um horror, Cairo. Olha aí, ó. Cairo, São Paulo. E outros lugares que tem, em que é muita sujeira, muita favelização. Só que a gente tá num caso diferente. Eu não sei se a galera no Cairo, ou se a galera em Bangladesh, realmente acha que é muito da hora aquilo. Aqui a gente criou uma ideologia maluca. Então você tem a nossa elite querendo copiar o que elas veem nas sociais-democracias europeias. Ai, não, porque a social-democracia europeia... Ai, porque a universidade americana tá discutindo tal coisa. Porque nós somos um país tão desigual que o topo acha que tá vivendo igual o topo do primeiro mundo. E aí vai lá copiar uma política disso, daquilo. E aí criaram uma coisa muito louca aqui, né? Com essa lógica da desigualdade e de que nós temos que ver que a cultura minoritária... Não, a favela tem um valor. Aquela romantização que começou no Rio de Janeiro, a romantização da favela. Toda a romantização, não, porque o morro que tem não sei o quê. Bom, né, já falei muitas vezes disso. É uma escolha. A cultura do morro tem que perder. A cultura de favela tem que perder. Ela tem que desaparecer enquanto cultura. Desaparecer enquanto cultura. Ok? Aquelas pessoas têm que... A gente tem que trazer dignidade material para aquelas pessoas. Dignidade material. A gente tem que enriquecer essas pessoas. A gente tem que mudar o ambiente arquitetônico, urbanístico da cidade ao redor delas, especialmente das ruas delas, em que elas vão sentir consenso de comunidade. E elas têm que... Nós temos que evitar que elas próprias se sabotem, porque essas pessoas vão se sabotar se elas não tiverem alguém botar a mão. E botar a mão na cabeça significa educar, sim, mas significa também avisar, não vai fazer merda que eu vou te punir. Não vai fazer merda que eu vou te punir. Sem ser condescendente. Sem ser condescendente. Porque aqui o Brasil é um país, assim, precisamos ser condescendentes com o que há de errado. O Eduardo Souza, a social-democracia europeia tá indo de Bangladesh também. Não, eles conseguiram. Eles vão transformar as capitais europeias em um grande Bangladesh. Eles vão, estão se esforçando fortemente. Cara, eu já vi imagens de algumas cidades na Suécia tomadas por imigrantes, assim, praças tomadas por imigrantes e bairros tomados, em que o bairro já favelizou. Os caras conseguiram transformar um lugar que era infavelizável na minha cabeça. É impressionante, cara. É impressionante. Tá? Então assim, o que nós precisamos fazer, cara? Vocês entenderam que é uma tarefa árdua e muito difícil. Envolve gerar renda, mas envolve lei e ordem, intervenções urbanas, explicar para as pessoas, assim, o que nós vamos fazer nesse espaço urbano. Temos um bairro aqui. Esse bairro vai ter uma série de doenças. Quando você mapeia aquilo, olha, aqui vai precisar de saneamento, aqui a gente precisa abrir mais as vias para poder passar carro. Por exemplo, tem lugar que não entra ambulância. Se uma pessoa tiver um acidente, não tem como ela ser retirada de lá. Esses aglomerados vão precisar ser removidos. Aqui vai ter que retirar um bloco inteiro de gente. E vamos fazer prédio, tá? Vamos fazer 4, 5 blocos de prédio. Aqui passa uma rua, não, beleza, aqui dá pra ver. Aqui o cara vai ter que fazer vai ter que chapiscar, vai ter que pintar, vamos botar iluminação, tal, bota uma escola ali. É o que tem pra fazer. E meio que a gente vai ter que passar uma régua no que nós temos de favela no Brasil inteiro. E bairros pobres. E nós temos que passar a régua. É passar a régua. O que tá aqui já tá, o que não tá, não vai ter mais. Proibir de vez. Até porque a população tá diminuindo. A pressão por isso não vai aumentar. E aí nós precisamos ir pra fase 2, que é resolver bairro a bairro. E com lei e ordem, para não voltar a não refavelizar, para o crime não se restabelecer. Então é tomar a área do crime, desfavelizar, levar dignidade, criar melhor os filhos, criar melhores escolas para essas crianças, reeducar todo mundo. E a reeducação passa necessariamente por punição também, muito dura. Cara, é um trabalho colossal, é um trabalho civilizacional. Alguns caras fizeram isso. Singapura é um grande exemplo disso. Singapura é um exemplo assim, de reconstrução, mas a gente tá vendo isso acontecer em vários países. O exemplo que eu dei de Ruanda, é o exemplo que a gente pode dar de Botsuana, que é o exemplo que a gente pode dar do Vietnã. Alguns lugares estão olhando... o exemplo que eu posso dar de El Salvador. Alguns lugares estão fazendo o que precisa ser feito. E a gente não pode ter uma noção muito errada aqui do tipo, não, aqui não tem salvação, o bostileiro não vai dar certo. Não, cara, a gente é brasileiro, a gente não é bostileiro. É um projeto. O Brasil o Brasil dar errado, como tá dando, é um projeto. Muita gente tá se esforçando. Milhões de pessoas estão trabalhando diariamente para tornar o Brasil um lugar horrível. Nunca duvide disso. É um trabalho de profissionais que é feito para tornar isso aqui uma bosta. Entendeu? Então, se você
arruma, tá, puxa daqui, puxa dali, você torna o Brasil um lugar decente. Tem uma página de um amigo nosso, né, que mostra, né, as imagens de um Brasil diferente, Atlantic Spirit, né, é bem legal a página. Ela passa uma vibe de um Brasil legal. Agora, várias imagens são, por exemplo, de interior e litoral. Ora, as pessoas desse interior e litoral são, às vezes, as mesmas pessoas que vão se mudar, por exemplo, pra uma cidade, pra uma periferia de uma grande cidade à procura de uma vida melhor. Mas ela não tinha aquela vida indigna numa cidadezinha muito pobre, sem oportunidade de onde ela veio. Mas a cidadezinha era mais ou menos arrumadinha. Quando digo, assim, minimamente arrumada. O que eu quero dizer, as pessoas não são, vamos dizer, essencialmente ruins e toscas. Não tô falando que você vai ter vários Albert Einsteins morando na favela, não. O que eu tô falando, cara, que com lei, ordem, educação e geração de riqueza, as pessoas são bem melhores do que vocês imaginam. Então não blackpilling pra porra nenhuma. Não fiquem, o bostil, não. Cara, isso tudo é uma oportunidade que você, que tá me vendo, tem. E você ser o arquiteto de um Brasil melhor. E aí, nesse ponto, eu vou romper com muitas besteiras que eu mesmo falava antigamente, essa coisa meio liberboba, do tipo, não, o homem público, o Estado, o papai Estado vai ter que atuar e mexer na cabeça das pessoas. Sim, é o papai Estado que vai fazer isso, tá? A crença também de que a pessoa que está inserida numa subcultura favelesca, de que ela dali vai emergir algo incrível, cara, é uma crença ilusória. O papai Estado, com bons homens, ou seja, os bons homens têm que emergir e chegar nas posições de poder, ele tem um papel fundamental em criar os marcos regulatórios e uma cultura de excelência para tirar as pessoas dessas posições. Sim. Então isso significa que nós temos que pegar os melhores, sim, e os melhores têm que estar com a gente, sim. E é por isso, caralho, que eu tô montando a porra de um partido político. Eu quero botar os melhores nos melhores lugares, sempre. E fazer melhor do que os outros, sempre. E é por isso que a gente tá montando essa porra, caralho. Porque nós vamos pegar os melhores vão olhar pra baixo, não com o olhar de outros no passado que tiveram nessa mesma posição e que exploraram e usaram, sem pensar no futuro, essas pessoas mais simples. Mas nós vamos dar condições, vamos tirar o melhor delas. Que é gerar riqueza, gerar oportunidade, fazer essas pessoas serem felizes e elas vão gerar cidades melhores. Porque no fundo, se você mora numa comunidade, mora num país, numa cidade, o que você tem? Você tem um convívio. E a beleza da coisa é eu poder ir no teu bairro e eu ter uma experiência legal no teu bairro. Eu ir na tua casa e ter uma experiência legal na tua casa. Certo? Então, o que nós podemos entregar melhor pros outros são as nossas experiências coletivas oriundas da nossa cultura e, em última instância, da nossa própria individualidade. Então é sobre isso, pô. É sobre a gente criar essa bagaça toda e nós temos condição de fazer isso. Nós temos toda a condição. Então, sabe, vocês todos, assim, quantas vezes eu preciso falar pra vocês serem ambiciosos? Sejam muito ambiciosos. Sejam alucinadamente ambiciosos. Todo dia a gente vê um vagabundo. Repararam isso? Todo dia um vagabundo novo tá criticando a gente. Hoje eu mostrei 2, né? Um bolsonarista retardado, né? Assustado com a criação do partido, falando que foi o sistema, né? Simplesmente porque a proeza e a façanha nossa dá medo e faz uma sombra sobre eles. Do outro, uma iniciativa que nós estamos tocando lá no Leve Posto Nordeste, né? Outros, meu Deus, meu Deus! Porque nós temos as façanhas, nós trabalhamos. Eles não. E se nós temos as façanhas é porque nós temos as melhores pessoas. Se você quer ser uma dessas melhores pessoas, se você tem esse fogo que arde e uma cabeça capaz de realizar, eu tô te convidando, cara. Isso é um convite. Isso é só um convite, cara. E os melhores já estão se pronunciando. Eu vejo o nosso discurso ressoar. E quando eu vejo um discurso bom de outra pessoa, eu ressoo. Igual quando o Antum veio com o tecnotenentismo, opa, tem algo aí. E é isso. As vibrações estão lá. É isso aí, cara. É isso. Entendeu? Nós vamos desfavelizar essa porra. Nós. Pessoal, like na live e se inscreva no canal. O Hell There disse: Renan, reparou que a Hungria e a Polônia estão se tornando símbolos da Europa Ocidental que morreu há muito tempo atrás? Sim. Na verdade, assim, especialmente a Polônia, né? Eles vão gerar uma sombra sobre o resto da Europa tão grande, porque eles decidiram não optar pelo suicídio, enquanto a Europa se suicidou, que vai ser muito louco o futuro, tá? Todo mundo ao redor se matando, eles ali, de pé. Elisa Araújo: Renan, os intelectuais dizem que não pode mudar a favela porque vai ser pra vigiar e punir, segundo o Foucault. Também será pra vigiar e punir. Não temos que ter medo de falar que nós vamos vigiar e punir. Até porque já tem muita vigilância e punição pra quem trabalha e produz no Brasil, não é? Basta ver a Receita Federal comprando o supercomputador pra te taxar. Né? É que, né, eles querem poetizar e a vigilância e a punição sobre o mais pobre. Não. Mais pobre tem que deixar de ser mais pobre. Sacou? E ele também tem que cumprir as leis. Porque o mais pobre é colocado num limbo, né? Em que ele não pode ser alvo da autoridade estatal pra uma série de coisas. Porque ele é muito pobre. Ao mesmo tempo, nada é feito pra ele, nada é feito sequer pra proteger ele. Ele é tipo um ente da natureza. É como se o pobre, na visão desses intelectuais, ele fosse meio que um animal numa selva, sabe? Você protege ele, que ele tem que existir na selva, mas você não tem que ficar muito próximo dele, entendeu? Ele é um ser meio bestializado. Então, se um animal te morde, você não pode culpar o animal, porque afinal de contas é um animal.
certo? Você não vai punir ele, faz parte da natureza dele animalesca ali, né? Mas você também não pode matar ele, entendeu? É a visão desses caras, matar no caso o animal, né? Você não pode puni-lo, né? Então você não pode nada. A visão que eles têm é uma visão desumanizante do mais pobre. E eles têm que ser, essa visão desumanizante tem que ser destruída no debate público. As pessoas mais pobres são seres humanos. São titulares de direitos e deveres. E uma das coisas que faz você ficar muito humano é você não ser só titular de direito, mas ser titular de dever. Você se torna adulto quando você entende que você tem deveres. E você entende que você tem um dever conscientemente. Quando você tem responsabilidade sobre outras pessoas e sobre o coletivo. Ser titular de dever é muito mais importante que ser titular de direito. Só que a gente só fala em direito. Em geral, quem só tem direito e não tem nenhum dever é criança. A criança tem direito de tudo. Mamãe, eu quero isso. Mamãe, eu quero aquilo. Né? Ser adulto é ser titular de direito e dever. Então nós temos que criar pessoas titulares de direitos e deveres.